está esperando que a fase passe e talvez uma fase de frieza espiritual, uma fase de desânimo, uma fase de irritação dentro de casa, uma fase de distanciamento da esposa, uma fase de pornografia escondida, uma fase de falta de disciplina. E ele diz o seguinte: daqui a pouco vai melhorar, é só um período, quando as coisas se acalmarem, eu volto ao eixo. Todo homem passa por isso. Mas eu quero começar este vídeo te confrontando com a seguinte pergunta: e se não for apenas uma fase? E se for uma brecha, de fato? E se aquilo que você trata como algo temporário já estiver funcionando como uma abertura para uma onda entrar em uma onda do mal, uma onda de Satanás? For de fato como uma abertura por onde a sua força está vazando, a sua vida espiritual está enfraquecendo, a sua casa está sentindo a sua postura como homem está sendo talvez corroída. E se for isso de fato? Hoje é o dia 3 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina. E eu quero falar sobre uma das coisas, ou uma das formas mais perigosas de auto-engano masculino, certo? Hoje eu quero... É aquilo que nós mencionamos, inclusive, ontem, no vídeo de ontem. Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, vá para o vídeo de ontem, que você vai entender um pouco sobre isso, tá certo? E qual a coisa mais perigosa? Uma das coisas perigosas. O que acontece? É dar nome leve demais para os problemas graves demais. Isso aí é gravíssimo. Você dar nomes leves demais para um problema grave demais. Porque muitos homens não estão sendo destruídos, muitas das vezes, apenas pelo que eles fazem, mas estão sendo destruídos pela forma como justificam aquilo que fazem. E provavelmente você me entende do que eu estou falando, tá certo? Então, número 1, eu quero falar primeiro, indo direto ao assunto, mas antes, né, aquilo que eu falo para vocês, se inscreve no canal, por favor. Isso ajuda bastante, isso ajuda a espalhar a mensagem. Comenta, tá certo? Eu quero ler vocês, eu quero saber o que vocês estão pensando também. Então, deixa eu ter comentário aqui, já curte também, beleza? Para a gente entrar direto no assunto, certo? E o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês é aquilo que o homem ele não precisa negar a verdade para fugir dela, certo? Você, homem, você não precisa negar a verdade para fugir dela. É o seguinte, existe um tipo de fuga óbvia, certo? O homem sabe que está errado, ele sabe que precisa mudar, ele sabe que está ferindo a si mesmo, a esposa, os filhos, a sua comunhão com Deus, e mesmo assim ele decide continuar do mesmo jeito. Mas existe outra fuga mais sofisticada e eu diria mais perigosa, que é o quê? Ele não nega completamente o problema. Ele apenas diminui o peso dele. Então, a fuga mais óbvia é aquele que ele sabe o que está acontecendo, mas ele simplesmente ignora e continua, decide continuar do mesmo jeito. Mas o pior é quando ele sabe, ele entende, mas ele nega completamente o problema. Nega completamente. Ele apenas diminui, ele diz, não, tá tudo bem, não é nada demais, em algum momento passa, né? E aí ele diz, eu estou um pouco distante, ele vai dizer, talvez, a minha cabeça está cheia, eu estou numa fase complicada, tenho andado meio sem vontade, e ele começa a diminuir o peso, a gravidade do problema. Se você percebe, ele não está dizendo que está tudo bem, mas também não está admitindo que existe algo sério que precisa ser confrontado. Então, esse meio termo aí é muito confortável. Porque quando você chama de fase, você não precisa agir agora. Você apenas espera, aguarda o tempo certo, que muitas das vezes nunca chega. Talvez, quando chama talvez de momento difícil, você se dá um desconto.
Todo mundo passa por um momento difícil, não é? Então, tá tudo bem. Quando ele chama, talvez, do meu jeito aquilo, você se absorve daquilo. Deixa que é o meu jeito de lidar com as coisas. Só que ele está simplesmente fugindo. Você está simplesmente fugindo. Quando talvez você usa o chama aquilo de cansaço, você evita dizer que está de fato negligenciando algo que você sabe que precisa a sua atenção. E esse talvez seja um dos graves problemas. E aqui está o problema, aqui está o coração do problema. Aquilo que você suaviza, aquilo que você tolera, é aquilo que talvez em algum momento pode passar a governar a sua vida. Então, homem, você precisa parar de usar palavras bonitas, como já falamos ontem também, para esconder realidades feias. Pare de usar palavras bonitas, nomes bonitos, para esconder realidades feias por trás dessas palavras bonitas. Nem tudo é fácil, nem tudo é fácil. Eu entendo que muitas das vezes, sim, temos algumas fases, acontece, mas não tudo é fácil. Às vezes é fuga, às vezes é omissão, às vezes é pecado, às vezes é uma brecha que você está deixando aberta porque não quer ter o trabalho de fechá-la. Porque dá trabalho fechar brechas. Dá trabalho. E às vezes você simplesmente não quer tomar esse trabalho para si. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa, de fato, parar de fazer isso e começar a dar nome às coisas como nós vimos ontem. Então você precisa. O nome que você dá ao problema, essa questão, o nome que você dá ao problema, define muitas das vezes a resposta que você vai produzir, ok? O nome que você dá a uma realidade determina a urgência que você a enfrenta, certo? A mesma coisa. Se a gente diz que tem uma pandemia, é uma coisa que todo mundo precisa prestar atenção. Um surto é diferente. É diferente um surto de uma pandemia, por exemplo. Tá entendendo? Então, são coisas totalmente. Teodoro, por favor. São coisas totalmente diferentes. Só uma pausa aqui. Bom, eu tô dando aula, meu filho tá ali, já bem na porta, tá certo? Mas vamos continuar. O que acontece? Se você chama de fase, então você espera. Se você chama cansaço, você descansa. Se você chama de temperamento, você aceita aquilo. É o meu temperamento. Se você chama de privacidade, você protege. Você quer proteger a sua privacidade. Homem casado que diz que precisa de privacidade, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar proteger tudo isso a todo custo, né? Só que a gente entende que homem casado não tem privacidade, praticamente. Não funciona assim. Casei e eu ainda quero continuar mantendo a minha privacidade. E sem aqui, escondido aqui, não tem como. Não existe isso. Se você chama de brecha, você provavelmente vai confrontar aquilo. E é assim que funciona. É por isso que o vocabulário da fuga ele é tão perigoso. Você não precisa matar como podemos colocar? Você não precisa matar a consciência de uma vez. Se você está me entendendo. Basta, talvez, simplesmente domesticá-la com palavras suaves. Porque se a sua consciência, você tem consciência de que aquilo é urgente, você vai tentar resolver logo. Mas se você vai domesticando ela com palavras bonitas, ela tá tudo bem. Ela não vai se alarmar com as coisas. Então, geralmente as pessoas chamam, não é pornografia, é simplesmente uma recaída. Mas não, gente, é pornografia, é assim que funciona. Não é frieza espiritual, é simplesmente rotina pesada, como já falamos. Não é negligência, gente. Não é que eu seja negligente com a esposa. É simplesmente que eu tenho muito trabalho. Não é covardia, gente. De fato, tem muitos homens covardes hoje em dia chamando essa covardia de prudência. Meu filho, acorda. Provavelmente você está sendo um covarde.
Não é prudência. Aí você está suavizando as coisas. Não é omissão, vamos falar, é esperar o momento certo. Tá vendo como você vai suavizando? Porque se você chama de covardia, eita, é um negócio pesado, você vai querer agir na hora. Mas se você chama de prudência, é como, tudo bem, tá entendendo? Só que ah, o céu, se a gente falar do céu rapidamente, o céu não muda a natureza de uma coisa porque você trocou o nome dela. É assim que funciona. O céu não muda a natureza. O céu não muda a natureza porque você simplesmente trocou o nome dela. Não funciona assim. Você pode chamar veneno de bebida, ela ainda mata. É assim que funciona. Se você chama veneno de bebida, por mais que você chame de bebida, ele ainda mata. Você pode chamar pecado de fraqueza e ainda esse pecado ainda está corroendo você de alguma de outra forma. Você pode chamar brecha de fase e ele ainda abre espaço para destruição na sua vida. É simples. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja uma nova estratégia, uma nova pregação, um novo curso que você precisa fazer, ou um novo método. Talvez esteja faltando honestidade para dizer o seguinte: isto não é apenas uma fase. Isto precisa ser tratado. Talvez seja isso que de fato você esteja precisando. Aí eu quero falar também sobre as 5 frases que muitos homens usam para continuar se enganando. Como a gente já falou, uma talvez é só cansaço. Sim, gente, existe cansaço. Homem não é máquina, com certeza. Há sobrecarga real, há muitas vezes uma exaustão real, há uma pressão real, mas nem todo aquele esvaziamento vem de excesso de responsabilidade. Às vezes vem simplesmente da ausência de ordem. Tem homem dizendo que está cansado, mas não ora, não lê a palavra, não dorme mal por escolha, simplesmente, vive disperso. Então, não podemos chamar aquilo de cansaço apenas. Você está simplesmente fugindo. Em alguns casos, não é cansaço. É uma desordem acumulada, é uma negligência espiritual, é uma vida sem governo próprio. Há homens cansados porque estão levando, carregando muito. E há homens cansados porque estão fugindo há muito tempo daquilo que deveriam enfrentar. Você precisa discernir qual grupo você se encontra, certo? Uma outra talvez seria, eu sou assim mesmo. Essa frase já destruiu muita casa, muitos matrimônios, muitos relacionamentos. Homem fala com muita brutalidade e diz, eu sou sincero. Explode com os filhos e diz, meu temperamento é forte. Some diante de conversas difíceis e diz, eu não gosto de confusão. Não se abre com ninguém e diz, não, é que eu sou reservado. Cuidado. Cuidado com isso, porque nem tudo que se repete em você deve ser aceito como identidade. Algumas coisas não são o seu jeito. São simplesmente, escute bem, são apenas padrões de imaturidade. Está entendendo? Padrões de imaturidade. Você não é obrigado a permanecer bruto porque sempre foi bruto, certo? Você não é obrigado a continuar emocionalmente ausente porque cresceu assim. Você não é obrigado a tratar a dureza como masculinidade. Se a gente falar de Cristo, Cristo não veio apenas perdoar os seus pecados. Ele veio, na verdade, a formar, a conformar você e eu à imagem de Deus, à imagem dele. Então, pare de transformar defeito antigo em traço de personalidade. O fato de algo estar em você há muito tempo, ouvir com você há muito tempo, não significa que deva continuar ali. Está entendendo? Uma outra coisa talvez seja aquilo de não aconteceu nada. Esta talvez seja uma das frases mais perigosas aqui também. O homem mantém conversas inapropriadas, ele diz,
Não, mas nada aconteceu ainda. Cultiva aí uma intimidade emocional com outra mulher e diz, não, é só amizade. Consome conteúdo que inflama a sua carne, enfraquece a sua pureza, e ele diz, eu não fiz nada. Mas a pergunta não é apenas, houve consumação? Essa não é a pergunta. A pergunta é, esse caminho está aproximando você da integridade ou preparando de alguma forma a sua queda? Muitos homens só chamam de problema quando a ruína já ficou pública. Antes disso, talvez eles vão chamar de apenas um detalhe. Só que toda queda visível foi muitas das vezes precedida por consequências invisíveis, como a gente falou no vídeo de ontem. Ninguém trai do nada. Ninguém abandona a família do nada. Ninguém perde totalmente a sensibilidade espiritual do nada. Antes da queda, houve tolerância. Antes do escândalo, houve uma brecha. Antes da destruição total, houve repetidas vezes um homem dizendo: nada aconteceu. Não aconteceu nada ainda. Talvez uma outra frase seja: todo homem passa por isso. Sim, homens são tentados. Essa é a questão. Todo homem é tentado. Homens enfrentam lutas na sexualidade, no orgulho, na preguiça, na ira, no medo, no ego. Todo homem enfrenta esse tipo de lutas. Mas uma luta comum não é autorização para permanência. Todo homem passa por isso. Pode ser uma frase simplesmente de empatia, mas também pode virar uma desculpa covarde. A pergunta certa não é: outros homens também estão enfrentando isso? A pergunta certa, de fato, é: eu estou lutando contra isso com seriedade de quem pertence a Cristo? Ou simplesmente usando como desculpa? Porque tem homem que chama de luta aquilo que já fez, aquilo com o qual ele já fez um acordo. Ele já fechou um contrato com aquilo e ele continua chamando de luta. Não luta mais, não repete, só repete muitas das vezes, só esconde, continua, só lamenta depois de que já fez, só repete que vai mudar, mas nada acontece. Não corta, não busca ajuda, não confessa, não muda a rotina, não se coloca em ambiente de confronto. Isso não é guerra, isso não é estar lutando. Isso é apenas convivência com o inimigo. Só. E uma última frase provavelmente seria: eu estou esperando o tempo certo. Tem homem que não está esperando o tempo certo, está simplesmente adiando a obediência. O que eu estou falando? Precisa pedir perdão à esposa, precisa corrigir a forma como trata os filhos, precisa encerrar uma conversa inapropriada, precisa procurar ajuda, ou precisa organizar as finanças, ou voltar a disciplinas espirituais, precisa tomar uma decisão que vem empurrando as meses, mas ele diz: quando for o momento certo, eu faço. Na prática, o momento certo é só o nome elegante da fuga. Só isso. Quanto mais você adia um confronto necessário, mais confortável fica a sua missão. E aqui está uma verdade muito dura, provavelmente, para você. Algumas coisas pioram na sua vida, não porque você não sabia o que fazer, mas porque você sabia e decidiu deixar para depois. Só isso. É assim que funciona. Então, gente, estas são talvez algumas das 5 frases, como eu disse para você, ah, mais usadas muitas das vezes. Aí eu quero te falar um pouco também sobre o auto-engano, ah, como ele protege a brecha. A brecha ela não cresce apenas por desejo, ela vai crescer muitas das vezes pela narrativa que você usa. O homem conta uma história para si mesmo que permite que aquilo continue. Eu mereço esse escape. Eu mereço, gente. Eu passei
Então eu mereço. Como assim você merece? Ninguém sabe o peso que eu levo. Olha a narrativa. Deus entende, no final das contas, Deus vai entender. Não estou machucando ninguém. Depois eu resolvo. Sim, Deus entende a sua fraqueza, mas Ele não chama você para fazer aliança com ela. Está entendendo? A graça de Deus, ela não existe para patrocinar o seu auto-engano. Ela existe, na verdade, para levar você à luz, ao arrependimento e à transformação. E aqui está a diferença entre um homem quebrantado e um homem enganado. E você precisa decidir onde que você se encaixa. O quebrantado, ele diz, eu pequei, eu preciso da graça. O enganado, ele diz, não é bem assim, dá para explicar. Tá entendendo? Um corre para a luz, o outro tenta adiar a realidade. É assim que funciona. Mas Deus, ele não transforma a versão maquiada que você tem de você mesmo. Ele trata o homem real. Aquele que para de se defender e começa a se arrepender. Tá me entendendo? Então pare de ser um homem protegido pelo auto-engano. O auto-engano, na verdade, não protege você de nada. A Bíblia, ela não manda administrar brechas, ela manda a fechar as portas, a eliminar aquilo de uma vez. Efésios 4, ele diz, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27, não diz, ele diz, não deis lugar ao diabo. Paulo não está falando com incrédulos aqui, ele está falando com crentes, e a orientação é muito clara. Não ofereça espaço, não deixe porta encostada, não brinque com aquilo que já provou ter força para dominar você. A guerra espiritual, ela não é uma, não é algo irreal, não é algo irreal. Você precisa ser vigilante. E vigilância não é viver com medo de tudo, é parar de tratar como inofensivo aquilo que já está te enfraquecendo. Se algo está drenando a sua comunhão com Deus, não negocie. Se algo está destruindo sua presença dentro de casa, não relativize isso. Se algo está alimentando a sua duplicidade em você, não proteja isso. O homem que quer ser reconstruído precisa aprender a ser radical com aquilo que te destrói. Não radical com os outros, radical consigo mesmo. Tá entendendo? Então, rapidamente, para a gente ir encerrando isso aqui, como saber se algo já deixou de ser fase ou virou apenas e virou brecha? Eu quero te dar algumas perguntas aqui e você precisa responder isso de forma bem clara. Isso já me aproxima? Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Você tem a resposta. Isso aumenta ou diminui a minha lucidez espiritual? Eu conseguiria falar abertamente sobre isso com um homem maduro? Eu estou correndo ou eu estou recorrendo a isso como uma fuga emocional? Se esse padrão continuar por mais 6 meses, em quem eu vou me tornar? Então presta muita atenção nisso, tá certo? Se nada mudar, essa seria a última pergunta e presta bastante atenção. Se nada mudar, quem você será daqui a 6 meses? Você será mais firme, mais puro, mais presente, mais homem? Ou mais frio, mais escondido, mais irritado, mais distante, mais dividido? O que seria? Porque padrões pequenos, gente, repetidos por tempo suficiente, eles vão produzir destinos grandes nas nossas vidas. Tá entendendo? Então, até aqui, você precisa entender aquilo, qual tem sido o seu comportamento até hoje. Certo? Pega essas perguntas, responde e você vai ter uma questão mais ampla daquilo que está acontecendo com a sua vida e o tipo de homem que você quer chegar. Então, homem, escuta com atenção o seguinte, certo? Você não vence aquilo que você insiste em chamar pelo nome errado. Esse é o nosso tema de hoje.
Se é pecado, chame de pecado, tá? Se é omissão, chame de omissão. Se é a fuga, chame de fuga. Se é covardia, chame de covardia. Se é brecha, chame aquilo de brecha. Porque porque a verdade que confronta hoje você talvez pode impedir a sua destrução. Pode ser lamentável. O que você chama de fase pode ser exatamente aquilo que está enfraquecendo a sua alma, que está destruindo a sua casa, atraçando a sua maturidade. Mas há esperança para um homem que para de se enganar. Essa é a nossa mensagem de hoje. A brecha, a brecha reconhecida, ela pode ser fechada. O pecado confessado, ele pode ser abandonado. A omissão confrontada pode dar lugar à responsabilidade. O homem disperso, ele pode voltar ao eixo. O homem escondido, ele pode voltar à luz. Mas isso começa com verdade. Não com emoção. Não com uma promessa vaga. Não com amanhã eu vejo. Mas com verdade. Hoje. Então, esse é o dia 3 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina. Amanhã nós vamos avançar para uma pergunta ainda mais profunda. E o que nos espera amanhã vai ser forte. Porque nós vamos falar de quem está te definindo. Vocês vão entender, sim? Se este vídeo, de alguma forma, como eu já disse, falou com você, conversou com você, já compartilha, né, esse vídeo, se inscreve no canal mais uma vez, compartilha com algum outro homem e acompanhe essa jornada até o fim, porque acredito que tem valor para a sua vida. Eu sou Christian Sebidiano e você já sabe, aqui a masculinidade é medida com a régua de Cristo. Até mais.